porque você pode. Seu podcast sobre saúde, beleza e bem-estar. Hoje estamos começando mais um podcast. Eu estou com um convidado muito especial, que é meu amigo Ravel. E eu queria apresentar ele para vocês. O Ravel é um grande empresário aqui de Brasília. É um cara que investe muito tempo e muita energia na educação de pequenas, médias e grandes empresas. E é uma pessoa que adora empreender e educar profissionais da área de saúde no nosso meio, que são pequenas clínicas, pequenos consultórios, grandes clínicas, grandes consultórios, médios. E eu queria apresentar para vocês o Ravel. Obrigado pelo convite e sou apaixonado realmente por educação, porque eu acho que é ela que transforma. Só ela, né? Conhecimento liberta, né? Ravel, eu queria que você contasse pra gente a sua história, porque a gente escuta falar de você, você é uma pessoa local de Brasília, que todo mundo escuta falar tanto de você. Quem é você? Quem é o Ravel? Coisa boa. E é importante falar porque assim, eu moro em Brasília, né? Tem muita gente que não sabe que eu moro aqui. Muita gente me pergunta se eu ainda venho muito em Brasília. Porque acaba que eu viajo consideravelmente, né? E a internet acaba dando essa visão mais ela é maior, né? A visão de Brasil, não só de local. Mas eu sigo... Por enquanto, eu moro aqui ainda, né? Não saí daqui, não. Bom, o Ravel, ele é apaixonado pela esposa, que é a Andréa Nava, minha melhor escolha de vida. Linda. Sou pai do Lorenzo, do Benjamin, que são meus dois grandes troféus da vida, né? São meus amigões, a gente tá numa fase maravilhosa, eles estão com 10, um tá com 10, outro tá com 9. Sou cristão, adoro atividade física, adoro esporte. Acredito que o meu sonho de vida, até esse ponto, eu alcancei, né? Eu vivo uma vida muito legal, graças a Deus, fazendo as coisas que eu amo. E uma das coisas que Deus me deu foi a oportunidade de multiplicar conhecimento e também ganhar dinheiro com a educação. Eu acho que quando você une essas duas paixões, né, une o que é paixão com um negócio que dá dinheiro, você consegue fazer isso com muito mais propósito, mais energia. E em 2021, né, eu construí a BRL Educação, uma escola de negócios para empresário. E tudo isso nasceu de uma grande dor, né? Eu tinha agência de publicidade na época, que se chamava 2Ls Comunicação. Eu atendi grandes clientes varejistas. Até 2023, que foi quando eu encerrei a operação em 24 da agência, mas até 2022, enquanto a gente até contava, eu tinha gerenciado ali mais ou menos 60 milhões em mídia. Então os clientes compravam mídia comigo, TV, rádio, jornal, enfim, vários veículos de comunicação, internet, muito disso. Mas eu venho da velha guarda já, né? Meu Deus do céu, eu não imaginei falando isso, mas eu sou da velha guarda da publicidade, né? Hoje é velha guarda, porque não se tem mais, tem muito mais o digital do que propriamente dito o mercado de offline. E ali eu tive mais de 2.000 clientes, e dentro desses clientes eu tive construtoras, clínicas, advogados, mercados, concessionárias, enfim, grandes varejistas, atacadistas, indústria, por aí adiante. Atendi de alfinete a foguete, eu atendi um pouco. E eu percebia que o empresário, quando ele contratava uma agência de publicidade, era como se ele chegasse numa agência de viagem e falasse assim, eu quero viajar. Aí você falava assim, mas você quer ir para onde? Aí ele falava, não sei, eu quero viajar. Aí você perguntava, você quer frio? Você quer sol? Ele, não sei. Mas qual é o seu orçamento? Ele também não sei, eu só sei que eu quero viajar. Então a maioria das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas, elas tinham essa grande dor de não saber o porquê que elas querem. Queriam vender mais, eu quero vender mais. Mas a publicidade, ela é ampla, né? Você tem inúmeras vertentes da publicidade, tem a assessoria de imprensa, tem o digital, tem o offline, enfim. Tem vários meios para realizar esse fim. Então eu falei, cara, vou construir um curso onde eu vou educar o cliente a por que ele deve contratar uma agência de publicidade. Isso vai facilitar o meu trabalho. Porque eu vou educar, eu aumento o nível de consciência do empresário e aí eu mostro para ele qual é a linha que ele deve seguir. Porque senão ele contratava a gente com a expectativa X, você deve ter passado por isso várias vezes, e no fim das contas não gerava o resultado. E o que é sucesso? Sucesso nada mais é do que o alinhamento entre expectativa e resultado. Eu prometi te dar esse celular, te dei. Tivemos sucesso nessa transação. Se eu prometi te dar esse celular e te entreguei essa garrafinha, a gente não teve sucesso, porque a entrega foi diferente da expectativa. Então, sucesso nada mais é do que um alinhamento entre a expectativa e o resultado que foi feito. Então, eu comecei a perceber que os meus clientes que tinham sucesso, eu não fazia somente a parte da publicidade, do marketing em si. Então, tinham clientes que eu gerava lead para ele, né? Aquela oportunidade lá, hoje todo mundo conhece. Você gerava ali uma oportunidade de negócio para ele, mas ele não vendia.
Então, não era um problema de marketing, era um problema de comercial. De venda. Porque você entrava na estrutura dele, ele não tinha um bom processo de vendas. Então, o que eu fiz? Durante um tempo, mais do que a agência, eu fazia implementação de máquina comercial. De vendas. Né? Então, tinha lá há 10, 12 anos, 15 anos atrás, o livro do Wayne Ross, né, que é o Receita Previsível, né, Predict Revenue, e esse livro era uma bíblia das vendas. Então, vamos implementar a máquina de vendas. Então, vinha dali o termo, né, Sales Machine. Depois de um tempo, a gente via que a gente gerava demanda, o comercial tentava o processo, mas não conseguia na ponta vender. E aí você percebia que esse cliente tinha um problema de produto. E o comercial culpava o marketing. E o marketing culpava o comercial que não vendia. E aí faziam uma... Só que você tinha um diagnóstico, você não conseguia ter um diagnóstico. Por quê? O primeiro ponto é que o empresário, o lugar mais fácil dele botar a culpa é onde ele imagina que está o problema. Né? No marketing. No marketing. Então, troca a agência. E aí não funcionava. E aí ele trocava um, trocava dois, enfim. Eu percebi esse comportamento. Então, eu entrava no marketing, eu entrava na máquina de vendas do cara. Só que depois de um tempo, a gente percebia que ia fazer análise de mercado, preço de mercado. Então, falava, ó, você está vendendo essa garrafinha por 10, mas o concorrente está vendendo por 5. Por que você vende mais caro que ele? Então, a gente precisa construir valor. Aí era branding. Eu precisava construir uma oferta para esse cara. Só que depois de um tempo, a gente entendia que esse empresário talvez estava vendendo por 10, porque eu estava vendendo por 5, porque ele não tinha o mesmo poder de compra ou porque ele precificava errado. Aí a gente descobriu que mais de 80% das médias empresas no Brasil, elas precificam errado. Ou seja, ele acredita que está vendendo o preço certo, mas é intuição. É tudo intuitivo. É intuição, porque ele fala assim, o meu concorrente está vendendo por 10, bota 9. Espera aí, será que o seu concorrente está pagando imposto? Será que ele tem um pai rico e está bancando o prejuízo da operação? Ninguém sabia. E a gente começou a implementar, entrar na parte de precificação. Só quando eu comecei a entrar em precificação, eu falei, cara, eu estou fugindo muito do meu qualquer marketing. Mas estava dando certo, então a gente já fazia um papel meio de consultoria. Depois de um tempo, o marketing estava gerando demanda, o comercial estava alinhado, tinha um produto no preço certo, mas o time não engajava. E a gente percebia que tinha um problema central, que era a cultura. E aí, a gente pode dizer que tudo é venda? Tudo tem que caminhar para as vendas. Tudo tem que caminhar para... Porque a empresa não vive sem caixa, né? E a gente pode dizer que as pessoas têm medo de vender? Tem vergonha. É porque a venda... Elas têm vergonha de vender ou de precificar? Eu acredito que a maioria das pessoas tem vergonha primeiro de dizer que é vendedor. Porque a profissão do vendedor, ela é uma profissão que ela era mal vista. Porque é como alguém falasse assim, a Márcia é muito marqueteira. Esse marqueteiro nunca foi um termo bom. Não, ele foi pejorativo, sempre foi pejorativo. É aquela pessoa que se vende enganando alguém. E não é. Né? Então, o bom marqueteiro é a pessoa que entendeu o jogo de posicionamento, de geração de valor e que através do posicionamento ela vende. Se você tem um bom produto e você não vende, você está deixando de ajudar uma pessoa. Você está deixando dinheiro na mesa, né? E você pode imaginar que você está deixando de ajudar também, né? É como a parábola dos talentos, né? Você teve um senhor deu 1 para um, 5 para um, 10 para outro. Aquele que não multiplica o talento, Deus fala, servo mau e fiel, até o que você não tem eu vou te tirar. Ou seja, se você tem um dom e você não está multiplicando, pode ser isso também. Pois é, às vezes eu brinco, né? Que eu tenho muita experiência com câncer de pele. Por causa do hospital de base. E às vezes eu vou num restaurante, entro no elevador, olho na pessoa, ela tem um câncerzinho de pele. Aí eu penso assim, 20 vezes, eu falo, eu não falo, eu falo, eu não falo. Porque às vezes eu tô constrangendo a pessoa e às vezes eu posso estar ajudando. Salvando. Então isso é difícil. Eu falava. Eu falo muito do vitiligo, né? Como eu tenho. Então quando eu vejo alguém com vitiligo, eu falo, você já fez tratamento tal? Eu já tratei dessa forma. Porque aí eu tenho autoridade para falar, porque eu também tenho, né? Então eu sou vítima também, vamos dizer assim, né? A gente tá falando de igual para igual. Mas se a pessoa se doer, é um problema dela. Mas eu prefiro falar. E tem hora que eu falo, não, mas eu vou ajudar. Às vezes eu vejo assim no garçom, uma pessoa mais simples, ou mesmo uma pessoa mais sofisticada, eu falo, ou não falo. A maioria das vezes eu falo. Porque eu falo, não, eu preciso, porque ela precisa melhorar. E aí, mas a gente tem muita cultura de que vender qualquer serviço é errado. Como boa parte da sua audiência aqui é da turma da área da saúde, talvez eu pegar ele como exemplo central. O primeiro ponto é que, eu falo isso para todo mundo, né? Você tem o médico, ele tá numa categoria aqui, né? Que ele é quase Deus, né? Então, o médico fala, você toma esse remédio, a pessoa toma. O publicitário fala, anuncia dessa forma, todo mundo desobedece. É um desafio. O médico, você não vai... Então já tem essa figura do médico ser uma figura meio papal, uma coisa meio intocável, né? E aí tem muito essa questão de vender com ética, né? Porque eu não posso simplesmente falar, vou te passar um protocolo aqui e você faz. Se aquela pessoa precisava dentro daquele protocolo, eu só olhei para o meu faturamento.
Então, eu acredito que existe um encontro entre a responsabilidade e, de fato, o negócio em si. Quando eu acredito que a solução que eu tenho é uma solução que gera valor e que salva a vida daquela pessoa, ou que vai ajudar a autoestima dela, que é o seu caso, isso realmente tem algo que é valor. E valor é diferente de preço. Então, valor é a percepção que eu tenho sobre tudo aquilo que eu posso transformar através daquilo que eu estou colocando às minhas mãos, a minha prestação de serviço. Preço é o que monetariamente nós criamos para poder tangibilizar essa operação aqui. Ponto final. Então, o pessoal da área da saúde ficou muito com essa característica que eu não posso vender. Acho que tem muita vergonha de vender o serviço. Tem um ponto primeiro, é porque era quase com uma venda garantida. Eu vou te falar que até 2 anos atrás, a medicina era meio que assim. Eu falo que quando eu saí do meu 2º grau, e eu era solteiro, obviamente, né? E eu era desenrolado, sabe? Mas os meus amigos que foram fazer medicina, eles largaram a minha frente, porque o pai das moças, quando descobriu que eles iam fazer medicina, não queria mais que ninguém namorasse comigo, era só com os amigos. Porque virou médico, acabou, já resolveu a vida, ficou rico. Só que a medicina, ela mudou, e ela mudou em vários aspectos, né? Então, o primeiro aspecto que mudou é que, na forma técnica de se falar comercialmente, você precisou criar novas estruturas por conta da exposição nas redes sociais. Então, antes você tinha um grande médico que ele não tinha uma rede social, ele não tinha nada. Mas o boca a boca criou um nome muito forte dele. O posicionamento, o branding dele ficou muito forte. Então, imagina que a internet ela só é meio. Então, antigamente a gente tinha os clubes que posicionavam um Rotary da vida, um clube, um iate da vida. Você tinha lá que você pagava seu título e você era uma personalidade naquele meio, né? Então, isso era meio que uma forma de você se posicionar, você criar valor da sua figura ali. Você ia nos jantares certos, você tinha toda aquela coisa. Hoje em dia a rede social te dá isso, mas te dá isso numa escala muito maior. Então, se você não se posiciona, de fato você não cria um posicionamento de marca pessoal ou da clínica, alguém vai vir fazendo no seu lugar. E essa pessoa vai tomar o seu mercado. Vai. E aí ela vai começar a vender. Então, desde que o mundo é mundo, quem vence não é o melhor, quem vence é o mais conhecido. Nós sabemos disso. É verdade. Até que o melhor entenda que ele precisa ser o mais conhecido. Aí ele vai ser o mais conhecido e o melhor. Aí ele vai vencer, de fato, porque ele tem as duas balanças, ele tem os 2 pesos na balança. Então, o profissional da saúde, ele ficou muito com essa história da indicação, do boca a boca. Tirando aqueles que já eram um ponto fora da curva e usavam estruturas comerciais para poder vender, e hoje, com certeza, estão multimilionários, porque médico há 10 anos, 20 anos atrás, que aprendeu a fazer negócio, eles ficaram muito ricos. Né? Montaram hospitais, montaram laboratórios, grandes clínicas, ou venderam grandes clínicas para outros fundos. Né? Nós temos aí operações aqui em Brasília mesmo de 100 milhões, 200 milhões de clínicas que foram vendidas, hospitais que nem eram hospitais e se transformaram em hospitais por conta de um grande grupo que veio e comprou. Mas você percebe que eram médicos que tinham muito mais a cabeça de empresarial. Então, o profissional da área da saúde, que ele tem que entender é, hoje, o boca a boca não sustenta mais. Não sustenta. E aí você começa a perder espaço no mercado, porque tem alguém que está produzindo conteúdo, tem alguém que tem uma estrutura, tem um funil de marketing, tem um funil de comercial, um funil de vendas rodando, e ele vai tirar seu mercado porque ele vai espremer a sua imagem. Eu vi isso. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque eu via que muita gente que tinha muito menos experiência do que eu se comunicava. E que eu, que tinha experiência, que tinha 18 anos de mercado, eu não me comunicava, porque eu achava que não precisava. E o paciente não validava o que eu falava. Total. Então, tinha paciente, Ravel, que chegava pra gente e falava assim, doutora, você não posta seu antes e depois, porque você tem vergonha dos seus resultados? Eu não acreditava no que eu estava estudando. Eu me ofendia, porque meus resultados eu julgo que eram muito bons e eu não postava porque eu achava que não era ético, porque o CRM não deixava. E deu uma guinada de 2022 para cá muito grande, né? Então, hoje, se a gente não se posiciona, o paciente não valida o que você fala. Então, ele quer que você saber o que o médico dele pensa. E uma coisa que eu tenho visto com a rede social é que é um processo, é um namoro. O paciente, ele vai namorando, ele vai te namorando, ele vai ver se ele... Eu acho que venda é isso, né? É um processo de namoro mais longo, né? Total. É porque... Existe e esse aqui é um processo que a neurociência explica muito bem. Até a gente fazer uma tomada de decisão, eu preciso ter um nível de consciência sobre a decisão. Então, aqui todo mundo que passou pela faculdade vai lembrar, né? Pirâmide de Maslow, né? Você tem
Na base, na base aqui, as necessidades fisiológicas, né? Tem que comer, fazer xixi, cocô, por aí adiante. Então, você precisa, ponto. Depois, você tem que se alimentar. Então, o primeiro ponto é, naquilo que eu faço, aonde que eu posiciono a urgência do meu cliente. Porque uma venda, ela só acontece quando tem 3 principais pilares. Para uma relação, para eu apertar a sua mão acontecer, ela precisa da primeira coisa. Vamos lá. Confiança. Então, uma transação, ela só acontece quando do outro lado o paciente sente confiança. Então, se uma pessoa está postando todo dia, se ela mostra que ela é real, se ela mostra consultório, se ela mostra ela operando, se ela mostra antes e depois, se ela mostra o carro, se ela mostra a casa, se ela mostra a viagem, se ela mostra a clínica de sucesso, se ela mostra isso, aquilo vai me gerando alguns inputs de confiança, porque aquela pessoa é uma pessoa real. E eu começo a ver o sucesso dela através do dia a dia dela como um todo. Então, eu preciso, para que uma relação aconteça, eu preciso de confiança. Eu só vou fechar um negócio com quem eu confio. O segundo fator é que eu preciso, de alguma forma, gerar para essa pessoa valor. E valor é diferente de preço, né? Porque todas as vezes que alguém fala que tá caro, é porque você errou na forma de gerar valor. Porque quando o preço tá pequeno, é porque o valor foi muito alto. Quando o preço tá parecendo alto para o cliente, o valor foi pequeno. Então, eu preciso gerar confiança, eu preciso gerar valor. E o terceiro ponto, eu preciso trazer para ele urgência. Então, ó, você precisa fazer a cirurgia o quanto antes, porque aí você tem vários gatilhos, né? Porque eu não tenho agenda mais esse ano, você precisa fazer porque é uma questão de uma reparação, você precisa fazer porque quanto tempo vale você ficar com a autoestima baixa? 6 meses, 1 ano. Não tem preço. Então, se você faz agora, sua autoestima recupera, você vai ganhar mais dinheiro, você vai se relacionar melhor com o seu marido, eu tô dando o seu caso aqui. Então, como um todo, o primeiro fator é que eu preciso de 3 pilares: confiança, valor e urgência. Então, isso a neurociência explica. Quando eu entendo isso, aí eu vou precisando gerar esse nível de consciência nas pessoas. O que é o nível de consciência? Eu vou produzindo conteúdo, por isso que quem produz mais conteúdo e sabe exatamente para quem ele está falando, ele vai vender mais. E eu vou te explorar. Então, vamos lá. A gente tem um consultório, vamos botar uma coisa tranquila para quem está chegando no mercado. Você, Ravel, abre seu primeiro consultório. Como é que você começaria? O que você faria primeiro? Bom, essa pergunta é muito boa, né? Mas, vamos lá. Eu acredito que nada mais vende do que você como produto. O Naval Ravikant, que é um indiano que tem um livro muito legal, ele tem alguns livros, mas ele tem um livro muito legal, se chama Almanac de Naval Ravikant. É como se fosse a grande tese dele. Eu estou lendo um livro dele, Pesquisa no Marketing de Pesquisa. O Iniciando a Pesquisa no Marketing. Não conheço esse dele. Depois eu vou te dar. E aí ele fala que produtizar você é parte do processo de geração de riqueza. Porque esse negócio de casa de ferreiro, espeto de pau, para mim não existe. E essa história de que faça o que eu falo, mas não o que eu faço, para mim também é balela. Então, eu não operaria bariátrica com médico obeso. Eu não colocaria cabelo com médico calvo. Eu não faria uma tatuagem com quem não tem tatuagem. Então, se eu fosse montar o consultório, eu seria minha primeira tese. É um consultório de emagrecimento, de shape, eu estaria shapeado. Primeiro ponto. Você é o seu produto. Total. Então, assim, depois disso, eu entendo que eu preciso me posicionar. E aqui é um erro clássico que a maioria dos donos de clínicas cometem. Por quê? Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Então, você tem que saber muito bem quem você quer atender. O nome disso é ICP, né? Ideal Customer Profile. Meu perfil ideal de cliente. Eu tenho que saber exatamente com quem eu falo. Então, você escolheria a persona. O ICP. A pessoa ideal que eu quero atender. Por quê? Quem eu quero atender, ela tem símbolos, gestos, rituais e coisas que eu faço que ela vai entender que nós somos da mesma tribo, né? Então, eu cheguei aqui nesse estúdio podcast, rapidamente eu vi que as câmeras aqui são Sony, porque eu vivo esse universo. Então, eu não precisei de longe aqui, eu bati de olho de lado, pelo formato da câmera eu vi que é Sony, porque esse é o meu universo. Então, eu não sou um cara tanto do universo da joia. Eu conheço relativamente relógio, mas não conheço de joia. Então, se você me perguntar quantos quilates tem esse diamante, eu não vou saber. Então, mas me chama a atenção, mas não é um símbolo para mim ainda, né? Talvez para minha esposa vai ser mais do que para mim. Então, quando eu tenho exatamente quem eu vou atender, eu preciso dos símbolos para comunicar com essa pessoa. Então, a maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, a maneira como o meu consultório é construído, a maneira como as pessoas têm a percepção. Então, com quem eu vou estar sentado no meu podcast, com quem eu vou estar sentado no jantar, com quem eu estou produzindo conteúdo, que hotel que eu vou me hospedar. Tudo isso fala muito sobre com quem você faz conexão. Símbolos, são parecidos. Então, quando eu falo que o final do ano, né, eu faço uma viagem longa no final do ano. Longo não, eu faço 30 dias com minha família, né,
merecidos. Merecidos, E muito aí merecidos. E aí eu faço 30 dias. Esse ano a gente fez uma viagem muito legal na Europa. A gente fez uma Eurotrip, fui para a Eurodisney com os meninos, depois realizamos um sonho de ir com os meninos também conhecer uma parte da Itália, e depois fomos esquiar, que a gente esquia no final do ano, depois voltamos para Fortaleza, né? Da neve para praia, né? Voltar bronzeado para Brasília. E durante esse período que eu tô nessa Eurotrip, é um dos meus maiores picos de venda. Porque as pessoas estão acompanhando ali a minha vida. Eu no esqui, eu aqui. Isso vai gerando curiosidade, mas vai conectando muito com quem olha o Ravel como inspiração, com quem vai conectando. Isso vai falando muito com o meu público. Talvez o cara tá lá esquiando, ou ele quer esquiar ainda, ou eu sou uma inspiração para esse rapaz, para essa pessoa como um todo. Então, esses elementos, eles conectam com um determinado público. E é intencionalmente que eu faço, que eu mostro isso. Aí você fica assim, cara, mas esse negócio de mostrar a vida pessoal é muito ruim. Pois é, Platão fala que toda escolha tem uma perda. Então, escolher mostrar tem perda, mas também tem ganho. E para quem é empresário, você tem que jogar o jogo do que vai botar dinheiro no seu caixa. E a exposição hoje, ela não tem como você não se expor, porque pessoas compram de pessoas. Então, quando eu coloco o meu rosto na frente da marca, eu gero o quê? Confiança. Por trás dessa marca tem uma pessoa, e essa pessoa, ela faz isso. Então, as pessoas, elas vão... A gente está numa fase, Márcia, que é muito interessante isso. Talvez há 15 anos atrás, eu concorrer com uma instituição global era difícil. Eu queria vender o mesmo curso que ele. Eu talvez concorrer com uma instituição nacional era muito difícil, porque a marca era muito forte, tradição, essa coisa como todo. Hoje em dia... E até as pessoas chegarem a você, porque hoje a gente consegue chegar às pessoas mais facilmente. Só que hoje ainda tem um outro elemento. Quanto mais você fortalece a sua marca, Márcia, eu fortaleço a minha Ravel, as pessoas começam tanto a ter afinidade com você que sobrepõe o tamanho da marca. E elas vão escolher comprar de você e não da outra marca, porque você é você. Porque ela cria afinidade, ela fala, cara, nós somos a gente da gente, nós somos parecidos. Olha lá como é que ele fala com os filhos, olha como é que ele trata a esposa, olha que legal o cara do esporte. Então, você vai usando elementos para mostrar para as pessoas quem você é na prática. E a internet, cada vez mais, ela está carente de autoralidade, porque está todo mundo igual. É a coisa que eu falo muito, né? As pessoas fazem as mesmas coisas. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, por isso que eu falo. Ravel, qual a melhor forma de produzir conteúdo? Do seu jeito. Abre, começa sendo você. As pessoas querem ver o seu dia a dia. Então, a gente voltando, a gente pode dizer que uma pessoa que está abrindo uma clínica pequena, um consultório, ela escolhe principalmente, ela se vende, escolhe a persona que ela quer. E a que ela não quer. Porque pior do que você não vender... E é difícil dizer não. Mas muito pior difícil. Do que não vender é vender errado. Porque quando você faz uma venda errada, esse cliente, ele vai sugar a sua energia. Esse cliente, ele vai dar prejuízo, porque o trabalho que ele te dá é absurdo. Então, eu falo que é bom você escolher quem você quer vender, mas melhor do que você escolher para quem quer vender é para quem você não quer vender. Por exemplo, essa semana passada mesmo, a gente estava na semana do fechamento. Né? Nesse nosso programa do Iron, qual você faz parte, nós estávamos ali na luta para bater a meta, na luta, tinha 2 Irons para poder entrar. Nós reprovamos os 2. Isso é muito difícil, isso é maturidade, né? Mas é importante, nesse caso do programa, é importante, porque o programa é um programa conhecido como um mastermind, né? Vamos falar sobre o Iron. O Iron é um programa de mastermind para empresários, para pessoas que querem empreender. É um programa de desenvolvimento empresarial de 12 meses, o mais completo do país hoje. Sim, não é porque o filho é meu não, mas é porque a gente vê isso no mercado, mas... Você tem tanta parte das imersões, das formações, você tem consultoria. Agora a gente lançou uma plataforma nossa que tem várias inteligências artificiais lá dentro. Não é nada de prompt, agente. São ferramentas robustas, proprietárias nossas. Nós gastamos agora. A gente até fez foi legal para a gente mostrar para o time. A gente vai ter agora, depois de amanhã, a gente tem um RH Day lá, que é um dia do RH, onde a gente mostra os números. Mas de novembro para cá, nós colocamos mais de R$750 mil em investimento para desenvolver essas soluções, com um time próprio, tecnologia de fora e tudo mais. Então hoje você entra, você tem um ambiente, você vai ter CRM próprio, de acordo com o que é para massa. Você vai ter ferramenta que ela chama de Maestro, que é uma ferramenta de marketing e vendas para poder planilhar, padronizar, criar ICP, criar estratégia, criar prompt, criar post, faz tudo para você de marketing e vendas. Te ajuda o teu time comercial, te dá feedback, te dá os outputs completos, enfim. E o Iron tem tudo isso, é um programa que eu fico de frente ali como advisor, dando conselho, mentorando essas pessoas, é um programa completo. Só que mais importante do que o Ravel dentro do Iron
são as pessoas do grupo. É isso que eu ia te dizer. Eu acho que o Iron, ele abre a cabeça das pessoas, elas se conectam. Total. Eu acho que é um programa de conexões. Eu acho que são pessoas que têm vontade de empreender, são pessoas curiosas, são pessoas que buscam coisas diferentes. É um empresário que ele tá num nível de maturidade que ele fala assim, cara, até aqui pra mim não tá bom, eu quero mais. Eu preciso ir, e eu sozinho não vou. E domingo, aconteceu uma coisa muito interessante, que uma pessoa que entrou pro Iron agora mandou uma mensagem pra mim e falou, doutora Márcia, eu virei Iron. Mas ela tava tão feliz, o Felipe. Cafu. E aí ele, doutora Márcia, eu virei Iron, mas ele tava tão feliz. É um craque. Porque ele é um craque e porque ele adora, é um programa de maturidade que as pessoas interagem, interconectam. Então, parabéns pelo Iron. Eu sou Iron, né? E eu acho que o Iron me ajuda muito. Apesar de eu não estar na linha de frente toda hora. Por que a gente negou essas duas pessoas? Não tinha nem a ver com faturamento. Eles tinham um faturamento bom, mas porque o objetivo estava muito desalinhado com o que a gente entrega no grupo. Então ele poderia entrar, a gente poderia surpreender ele e ele poderia surpreender. Mas o objetivo que ele queria alcançar não era o Iron que ia fazer ele chegar lá. Então eu prefiro falar não, o time comercial fica louco, porque é uma venda significativa e é uma venda de valor alto, né? Mas a gente tem que dizer não, por quê? Porque precisa de maturidade para poder estar num grupo como esse. Então eu prefiro dizer não, e a gente indica um outro programa para ele, que é o CORE, que é um programa de consultoria, é um programa de ciclos de 6 meses. É muito legal. Que é muito legal, custa 1/3 do valor, e para ele foi melhor aquilo. E um aceitou, o outro, não, realmente eu quero um grupo como o Iron, mas o outro acabou indo para outro programa e tá tudo bem, você performa melhor nesse programa, quando você tiver mais estruturado, melhor com os objetivos, você vem para esse próximo passo. Então, primeiro ponto, você tem que ter um posicionamento muito forte, você tem que saber para quem você vende, para quem você não vende, e você tem que produzir uma máquina de atração. Máquina de atração é produção de conteúdo. Eu tenho que estar na rede social falando do meu negócio todo santo dia. Todo dia. Todo dia e o máximo que puder. Mas eu me pergunto muito, tem hora que você não quer... Que não é você que não... Tem hora que o seu ouvinte não quer te ver. Eu não sei, tem que perguntar pra ele. Eu não pergunto pra ele, eu só posto. Você posta aí. E isso é importante. Total. E, Ravel... Por exemplo, eu tenho inúmeras curiosidades aqui, a gente conversando antes de acontecer, né? Por isso que eu falo que o podcast tem que ser assim, ó, chegou, liga a câmera. Porque eu tinha super curiosidade pra saber da sua vivência com Pitangui. Como é que era isso? Você me contando que eram 6 pessoas por ano, né? Era muito legal, porque nós éramos 6 brasileiros e 6 estrangeiros por ano. Então, como são 3 anos, éramos 36. Imagina, 18 brasileiros e 18 estrangeiros. E isso me gerou um networking muito grande. Então, eu tenho um amigo na Grécia, que a gente se fala. A gente tem amigos na Itália. Na minha turma, nós tínhamos Grécia, Itália, Colômbia e Bolívia. Pois é, então você imagina, isso tinha que estar na sua rede social. Fotos daquela época, vídeos daquela época. Imagina só, eu tenho turma de imersão, gestão e estratégia, marketing e vendas, todos os meses. Tem mês que eu tenho 3, 4. Uma turma, minha menor turma, tem 120 pessoas. Esse ano, a gente deve... E tá na rede social. E tá na rede social. Não, mas o que eu quero dizer, esse ano, a gente deve ter, a nossa meta esse ano é falar com 10 mil novos clientes. Você já chega a ter 92 mil clientes Não, hoje. A gente tá com 24 mil clientes. Hoje, 5 anos de operação. É muito cliente. É muito. Então você imagina que você participou de uma turma. No Iron hoje são... 5 anos. Eu tenho 18 anos de profissão. Eu tenho 7 mil clientes. Não, eu tô falando imagina da escola que você fez, que é a curiosidade que as pessoas talvez gostariam de ouvir. O tanto que era exclusiva a sua formação, a sua especialização. Você fez, eram 12 pessoas por ano. 6 brasileiros, 6... Então, são coisas como essa que as pessoas têm curiosidade. Então, eu conto da minha história, eu aproximo a audiência da minha verdade, eu aproximo a audiência da minha narrativa, eu gero confiança. Aumentei o nível de consciência, agora eu falo. E você tem um sonho de operar? Clica aqui e fala com o meu time, deixa eu te ajudar. Então, isso, posicionamento. Total, produção de conteúdo. Então, quem está começando tem que se posicionar. Tem que posicionar, produzir conteúdo, não pode ter vergonha. Hoje é uma questão assim, é como se você fosse... Para empreender, é preciso ter um contador? É obrigatório. Para empreender, eu preciso produzir conteúdo? É obrigatório. Não é discutível. Não tem como. E eu vou te explorar.
Vamos, eu tô aqui pra isso. Se você tivesse alguém que tá escutando a gente, que tá ralando pra caramba pra pagar as contas no final do mês, tá assim, eu fecho ou não fecho, eu fecho ou não fecho. Eu vou trazer pra área da saúde, porque é uma área sofrida. Tem muito. E a área da saúde, ela tem o privado, ela tem a área de convênio, ela tem os Que é um convênios, desafio, né? que é um desafio muito grande, porque tem convênio que faz pico de pagamento. Outro dia eu estava vendo o faturamento de uma clínica, o convênio faz o pico de pagamento em abril e em agosto. O restante dos meses fica sem pagamento. Aí tem as glosas. Aí tem as glosas. Então, esse empresário, que é um grande médico, que é uma pessoa que ralou, ele tá naquele desespero. O que você falaria para esse empresário? Bom, E você tem vários. no programa Iron, Tem. desses empresários. A gente tem uma formação de 3 dias que chama BRL Salos, né? Gestão, Marketing e Vendas para empresas da área da saúde. É um Que sucesso. foi onde eu te conheci. Graças a Deus as turmas estão indo muito bem. A gente tem uma próxima turma agora em junho. A gente faz 2 turmas seguidas. Eu faço uma turma para 120 donos de clínica, médico, em Brasília. E na outra semana eu faço a primeira turma em São Paulo. Porque a demanda lá ficou muito grande para mim. Primeiro ponto é porque convênio, ele talvez faz parte do modelo de negócio. Tem clínica, que é clínica popular, e o negócio do cara é esse. E aí ele vai ter que fazer uma previsão orçamentária muito bem feita. Porque ele precisa entender exatamente qual é o fluxo de caixa dele e se programar. Porque no dia que o convênio glosar, ele não fica louco. Porque o grande problema é que o médico, que é o dono da clínica, ele precisa virar a cabeça dele para gestor. E essa transição, ela Isso é doída. É muito difícil. Ela é difícil, porque ele não sai da faculdade aprendendo de Nada. negócio. Ele sai aprendendo de medicina. Só. Ele não sai aprendendo de negócio. E aí chega num tempo que o que ele vende no particular, ele vende no cartão às vezes. Ele antecipa tudo. Essa antecipação, às vezes, ele não faz a conta, tá comendo para ali 6% ao mês. Então, se ele antecipa 6 meses, é juros composto. O primeiro mês é 6. Se ele antecipou do segundo mês, é 12, porque é 6 mais 6. No terceiro, é 18. Você imagina se ele antecipa de lá para cá. É 18 mais 12, mas é impossível ele ter lucro num negócio desse. A máquina de cartão é o principal sócio dele. Mas ele não faz conta. Então, ele acaba se enrolando porque a previsão orçamentária dele é falha. Então, essa previsibilidade é o sonho que todo mundo tinha que ter. É o que todos nós empresários gostaríamos de ter. E ela eu acho, principalmente na plástica, que tem muita sazonalidade. Total. Muito complicado. E aí você tem que entender o seguinte, se já existe um indicador, vou voltar aqui no plano de saúde, mas falando de sazonalidade, se existe um indicador que fala que historicamente aquele mês é o mês de baixa, eu tenho que trabalhar com antecedência. Nos meses anteriores eu tenho que botar mais energia no marketing, nas vendas, ligar para minha base de clientes, fala, fulano, você veio aqui tal dia, mas você não fechou a cirurgia? Nesse próximo mês eu tenho uma vaga, de repente a gente pode sentar e pensar numa condição diferenciada para você, facilitar. Eu olho muito para a base. Então, olha que interessante, Márcia. E eu fico muito orgulho de falar isso, porque não é só o Ravel, é o time. Eu sou uma pequena ponta do iceberg no que a BRL é hoje todo. Você é a cabeça. Eu não gosto, eu acho que o time... Você é a cabeça, o seu time é maravilhoso, mas você comanda. Mas a gente pegou o primeiro quarter agora, o primeiro tri, né, janeiro, fevereiro e março. Nós faturamos, referente a 2025, 3 vezes mais. Então eu faturei 3 vezes mais nesse primeiro trimestre. Nós faturamos uma dobra, a terceira dobra. Nós triplicamos o faturamento. E janeiro e fevereiro sempre foram meses desafiadores para mim. Por quê? Janeiro muita gente tá viajando. De férias. O cara não quer comprar formação, curso, entrar em nada. Fevereiro, esse ano, super desafiador, porque feriado, carnaval, março, feriado. Imposto de renda. Absurdo. Imposto de renda, IPTU. Colégio de menino, aí por aí vai. Renovação. E a gente se programou. Então, o que eu fiz? A gente começou a gerar mais demanda desde outubro do ano passado. Então, a gente foi fazendo mais imersões, foi trazendo mais produto, se preparando para esses meses. Então, se tem sazonalidade, eu tenho que trabalhar com antecedência e não no mês. Então, como que eu ativo a minha base? Cadê o cliente, o paciente que sentou aqui, fez a consulta, mas não fechou? Vamos ligar para ele, vamos fazer um programa com ele, vamos falar, nesse mês em específico, eu consigo fazer eu alongo o pagamento, você dá uma pequena entrada, alguma coisa do tipo. Mas o cara que está lá no sufoco, primeira coisa que eu faria, eu fazia um raio-x do meu financeiro. Colocaria tudo que eu tenho para receber, colocaria todas as despesas da empresa, para eu achar o meu ponto de equilíbrio. Primeiro para eu entender se a operação é viável ou não. Porque às vezes ele tem um sentimento que a operação não é viável. E às vezes ela é viável. Quem torna ela inviável é ele, porque ele mistura a pessoa física
Com a com a pessoa jurídica. Então ele precisa pagar as contas, ele vai lá no caixa e tira o dinheiro. Ravel, isso que você está Assim falando. também, como tem o cara que ele acha que a operação não é viável e de fato ela não é. Aí eu tenho que olhar para a precificação para saber o que eu corrijo, porque às vezes, para te devolver a palavra, a salvação desse dono de clínica não está somente em ele faturar mais, não somente. Mas se ele fizer uma correção da despesa, do custo, já sobra dinheiro. É uma questão de gestão. Tem como. Você está falando dessa diferenciação da pessoa física e jurídica. Você acredita que eu tenho colegas que são os grandes cirurgiões plásticos que até hoje eles fazem a retirada da pessoa jurídica, da pessoa física na pessoa jurídica? Então, essa mudança de mentalidade de gestão, ela é muito importante e é muito difícil pro médico assistencialista. Nós não estamos falando de médicos gestores, nós estamos falando de médicos assistencialistas. É muito difícil esse posicionamento financeiro do médico. E agora ele vai ter que mudar de vez, porque com a taxação da distribuição de lucro, acima de 50 mil reais, ele tem 10% sobre a distribuição. Explica pra gente, o que mais vai impactar, gente? Bom, antigamente você poderia distribuir para o sócio quando você quisesse, né? Depois que veio essa história da taxação dos super ricos, passou, né, no Senado, enfim, foi aprovado, na Câmara foi aprovado, e você tem lá agora 10% que incide sobre a distribuição de lucro. Ou seja, a Márcia é sócia no CNPJ da clínica. Beleza, a clínica vai distribuir lá 50 mil para a Márcia. A Márcia pode pagar as contas dela na pessoa física. 51 mil reais, agora vai vir um boleto de 10%. A partir de 2027, acabou para todo mundo. 2026 é um ano teste, 2027 já começa a emissão do que aconteceu em 2026. Né? Então, assim, a distribuição de lucro agora, ela é taxada a 10%. Ou seja, se você tem 51 mil reais de distribuição de lucro, agora você tem que pagar 10%, ou seja, 5.100 reais. Então, como é que eu vou ficar tirando dinheiro da minha pessoa, da minha PJ jurídica, da minha pessoa jurídica, para pagar a conta da pessoa física? Primeiro que não pode. Se eu pago um boleto do colégio do menino na minha PJ, tá errado. Não pode. Não pode. Né? Se você for olhar a título de balanço, fiscalmente você não pode fazer isso. Aí tem que procurar um contador. Eu não sou os maiores especialistas, mas você não pode. Então eu tenho que fazer uma estruturação mínima. Então agora chegou a hora de fazer a holding. E parece que são assuntos complexos, até um pouco, mas quando você procura um especialista, você faz isso com mais tranquilidade. Então é importante porque senão daqui a pouco você está achando que está tendo um determinado lucro e vai chegar um boleto para você de 10%. Porque você começou a pagar a conta que você vai ter que justificar. Bom, chegou no final do ano, a Receita vai perguntar, mas peraí, colégio americano do menino tal, o que isso aqui tem a ver com isso? Isso aqui é despesa da empresa? Não, isso aqui não é despesa da empresa, é despesa minha, então tá errado. Né? Você corre um risco sério, jurídico, tributário, fiscal, e se você tá mandando para a pessoa física dinheiro a todo custo, daqui a pouco você tem 10% e nem precisava disso. Cartão de crédito na pessoa física sendo pago para a pessoa jurídica, não pode também. São detalhes, né? São detalhes, mas que são importantes e que a pessoa tem que se organizar financeiramente. Eu vi um balanço outro dia de uma empresa, e aí nessa empresa eles perdiam 450 mil de glosas de convênio. Meu Deus. Meu coração até saltou. Eu falei, meu Deus. E a pessoa não sabia que ela perdia isso. Então isso é uma coisa muito importante. Porque o médico ele tem a tendência de não olhar, né, Ravel, e delegar essas funções. Inclusive, eu vou deixar aqui a sugestão para você convidar no podcast para dar uma aula sobre isso, uma craque que está dentro do Iron. Um casal maravilhoso, Jaqueline e Luigi. São 2 contadores fantásticos. Você poderia trazer ele aqui que eles, vou trazer. Eles dariam. Vou fazer. E isso é uma coisa muito importante para quem quer empreender. Para quem quer construir riqueza. Porque sabe que eu tenho um livro muito legal chamado Psicologia Financeira. E eu li esse livro, eu não concordo 100% dele, tá? Mas não concordo por conta do que eu acredito. Mas eu concordo com várias coisas que ele fala. Mas ele fala que pra gente ficar rico de verdade, muito mais do que a geração de dinheiro, é como você administra. Então você vai ter gente que ganha 1 milhão por mês e não é rico. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. É quanto você gasta, tem que saber administrar. Mas basicamente o que esse livro mostra é que a organização é a premissa básica da geração de riqueza. Então tem gente que é muito organizado, ele nunca vai conseguir ficar rico, ele é um excelente gastador, só que até que ponto da vida dele ele vai estar produzindo a quantidade de dinheiro que ele dá conta de produzir quando ele está ativo, é um desafio. Um dia você vai perder mais força, você perde mais o gás, você já não consegue mais ter esse mesmo ritmo, né? Então ele fala que é basicamente, existem premissas básicas, né? São princípios da riqueza que é a administração bem do recurso. Então como é que alguém vai produzir riqueza se ele não consegue
premissas básicas. Tem um dado que quando a gente estava estudando para fazer esse produto de educação para a área da saúde, de empresa para a área da saúde, que me assustou. Mas ele falava que 68% dos médicos que tinham mais de 60 anos de idade, 68 dos médicos de 60 anos de idade, davam plantão. Porque se eles parassem de dar plantão, eles perdiam mais de 50% da renda deles. Ou seja, o cara viveu até os 20 e poucos anos, fez 10 anos de faculdade, especialização, trabalhou igual um cachorro, dando plantão, clínica, isso. Com 60 anos, que era a hora que ele tinha que estar desacelerando e aproveitando um pouco mais e tendo mais tranquilidade financeira, aí ele ainda segue na corrida dos ratos. Eu tenho vários amigos assim. Porque se ele parar, eu tenho vários a vida dele faz assim, despenca. Vários amigos. E isso é um desespero, né? A pessoa imaginar que com 60 anos de idade, ela tem que continuar se esforçando, plantão. Então a qualidade de vida desse médico está despencando. Ou seja, 68% é um número altíssimo. E existe muito. Mais do que a gente pensa. E bons médicos. Ravel, eu vou continuar te explorando. Não, eu tô aqui para isso. O que muda no mindset de um médico? Um médico que se empenhou muito para crescer, para empreender. O que tem que ser a principal virada de chave? Essa pergunta é a pergunta. Eu acredito, Márcia, de verdade, que o médico que vira essa chave, primeiro é a fome que ele tem. Porque se ele tiver fome de ganhar mais, fome de prosperar, fome, ele vai fazer essa virada de chave. E aí ele vai fazer o que tem que ser feito. O problema todo é que às vezes não, quase sempre, a mudança de rota, ela gera medo e desconforto. E dor. Porque crescer dói. Então, todas as vezes, né, que você precisa mudar um pouco a rota, talvez mudar o ambiente, mudar as amizades, mudar as mesas, isso vai gerando um certo medo. Quem dirá sair da parte de especialista para a parte de empresário, deixar um pouco a cadeira de quem está operando para a cadeira de quem está administrando. Você fala, putz, mas eu não aprendi a fazer isso na faculdade. Pô, mas agora eu tenho que aprender. Por isso que tem a BRL, tem as nossas formações que ajudam. Então, quem faz essa virada, primeiro é quem deixa de ser negacionista. E hoje em dia, a maioria dos médicos que estão quebrando é porque são negacionistas. Eles, na verdade, preferem reclamar. Ah, mas o CRM tem que banir o pessoal da rede social, o médico tal, aquilo ali é um picareta, médico tal não faz isso, olha lá, tá vendo? Tá se expondo, ó, outra lá botando antes e depois. Eles estão gastando energia jogando contra, querendo mudar o que não tem mais como mudar. O que tá rompendo é aquele que, primeiro ele parou de negar o que tá acontecendo, que é um fato. E ele foi buscar se especializar. Então ele entendeu que para aquilo que ele tem de talento, de dom, de estudo, que é a medicina, ele vai precisar entender um pouco mais de marketing, vai entender um pouco mais de vendas. Então ele faz uma virada de chave e fala assim, se eu continuar do jeito que eu vou, vai dar ruim. Se eu não der esse passo, eu vou ficar para trás e eu vou quebrar. Então para mim o que faz a virada de chave do mindset, ou ele vai por medo, que ele fala assim, cara, se eu não for, tô lascado, ou ele vai por tesão, que ele fala, cara, achei um caminho que dá para multiplicar. Então, ou a gente vai por medo, ou a gente vai por tesão. E aquele que vai por tesão, ele teoricamente vai um pouco mais fácil, né? Porque ele vai sentindo prazer na jornada. E eu acho que esse é o sentido da vida, né? É você vislumbrar novos picos para você escalar, né? E sentir tesão na ideia do processo, né? Na ideia de você ir aprendendo. Eu falo que eu acredito muito do que me fez, enfim, alcançar algum sucesso que eu tive na vida, foi a minha inquietação. Eu sou um cara inquieto, né? Eu sou muito ávido. Você articula. Eu sou ávido por novidade, por exemplo, essa virada que a gente fez para a inteligência artificial. Eu fui em Estocolmo ano passado, na Suécia, em março do ano passado. Logo eu fiz Suécia, Noruega e Dinamarca. E nos 3 países, o assunto central que eu fui procurar foi inteligência artificial. AI, pronto. Saio de lá em março, em junho, em maio eu vou para a China. Fiquei na China, depois da China eu fiz Japão. Tanto China quanto China eu fiz Pequim, Xangai, no Japão eu fiz Tóquio, Okinawa e Kyoto. Então, tanto China quanto Japão, 100% o assunto AI. Só que uma AI é muito distante do Brasil. Assim, muito que a gente está falando aqui de ChatGPT. Mas agora entramos na 5ª geração do ChatGPT, né? Eu nem sei, tá na 5ª já? Já estamos na 5ª, então saímos para aquela AI, logística 100% intuitiva, logística, e agora estamos começando com a AI de sentimentos, né?
E isso, acabamos de entrar em trampo semana passada. Eu sou uma apaixonada pela AI. E eu estudo, eu adoro AI, porque eu acho que ela vai organizar uma coisa para nós, empresários. Total, vai facilitar que a vida. São processos. E se você, então, entrar no cloud, se você agora começar a usar o cloud, aí você vai surtar. Muito do que a capacidade e a facilidade da ferramenta de te entregar resultados. São processos. Por exemplo, eu estou tentando padronizar minhas consultas. Então, eu estou gravando as minhas consultas para ver o que é o meu grosso, o que eu falo com quase todo mundo. Que eu mais ou menos sei, mas eu não tenho adaptado. Você conhece o Cloud? Cloud. Pelo Cloud. E aí, eu estou fazendo um trabalho grande pela AI para me dar o processo da minha consulta, que era uma coisa que há 2 meses atrás eu jamais pensaria. Mas a gente está evoluindo demais nesse sentido. E eu fico maravilhada quando eu vejo você falando do seu novo produto lá do BRL. Que Maestro. Exatamente. Que vocês estão botando a AI para tudo, né? Você imagina que essa inquietação, ela veio muito disso, né? E aí eu me provoquei a eu entender como que a gente mataria o nosso próprio negócio. Eu penso assim, antes que o mercado faça isso comigo. Então, cara, como é que o mercado de educação vai se comportar? Eu penso, não, é melhor eu ir à frente. E eu mesmo matar o negócio do que alguém fazer isso comigo, que eu não tenho tempo de reação. Então veio muito essa inquietação. Mas você imagina uma ferramenta que você fala para ela quem você quer atender, você fala quem você tem atendido, você fala qual é o seu faturamento, qual é o seu ticket médio, você fala o que você tem investido de estratégia de marketing, ela faz um raio-x para você. Fala, Márcia, você acertou aqui, você errou aqui. Você está pagando caro no lead, está pagando barato. Seu time comercial erra aqui, aqui, aqui. Mas, mais do que falar onde você erra, ele fala assim, Márcia, na segunda-feira agora você vai redesenhar o seu ICP. Só que eu vou te mostrar como você vai redesenhar. Me fala aqui isso. Márcia, tá aqui o seu ICP. E essa pessoa com esse perfil, você vai usar esse e esse termo no comercial. E no marketing, você vai fazer tráfego para essa e essa campanha. O funil é esse. Você vai investir tanto e o resultado esperado é esse. Mas, Márcia, eu vou te acompanhar diariamente, dizendo qual que tem que ser o resultado do seu time. E quando você me trouxer o resultado diário do seu time, eu vou dizer onde eles estão errando e você corrige amanhã dessa forma. Esse é o Maestro. Uma ferramenta que a gente desenvolveu, chama BRL Maestro. Uma ferramenta que desenvolveu para marketing e vendas. Faz diagnóstico, mapeia e mostra exatamente o ponto que você está, para onde você quer ir, e ela fala se é possível ou se não é possível. Então nós construindo essa ferramenta, a gente ficou desde novembro desenhando ela. Então, desde novembro eu comecei essa provocação de fazer ela. Quando foi em fevereiro, em março ela ficou pronta, a gente fez os primeiros testes com a ferramenta e lançamos no BRL Turbo, e quem é do Aire vai ter acesso a ela. Você imagina que essa inquietação veio porque eu tenho muito prazer em evolução. E o médico deveria e precisa ter esse mesmo tesão, porque senão ele vai morrer no meio do processo. É muita novidade. Mas eu acho que o médico, ele passa por um processo que eu passei há uns 6 meses atrás. Eu comecei a estudar muita gestão, e aí eu entrei pro Iron e muita informação de gestão, e teve um determinado momento que eu falei, isso é muito chato, legal pra mim é operar. Aí outro dia eu fui a São Paulo fazer um curso de face, que eu sou apaixonada, eu voltei e falei, meu Deus, como é bom estudar cirurgia plástica. Então eu tô te contando isso pra te dizer o seguinte, a nossa cabeça, ela é voltada muitas vezes pra assistência, e a gente sair da assistência pro grau de gestão que a gente não sabe nada de nada, e por exemplo, eu até brincava, por que eles falam tanto inglês, B2B, B2C, então era lead, que diabo é lead? Hoje a gente, imagina alguém não saber o que é lead, isso é básico, entendeu? Então, pra gente que é muito assistencialista e muito operacional, é muito difícil sair da operacionalidade, sentar numa cadeira e falar, peraí, deixa eu ver. Por exemplo, um assunto que eu ando ultimamente apaixonada é a jornada do paciente. Fantástico. Então, assim, eu ando apaixonada por esse assunto. Eu comprei vários livros, onde é que eu posso melhorar a jornada do meu paciente. E se eu fosse te perguntar, aonde você melhorou nos últimos 2 anos, agora com a AI que você colocou, você vai melhorar 300 vezes. Mas qual foi o ponto básico de melhora da jornada do seu cliente que você teve e que a gente podia trazer para a área da saúde? Excelente pergunta.
Eu acredito que a BRL, ela tem uma capacidade de transformação, porque a gente tem um pensamento muito de startup. Então a gente muda muito rápido. Talvez em grandes companhias, a mudança ela leva muito tempo, porque já ficou uma operação ficou grande a operação, precisa de muita decisão. Então eu falo que lá na empresa, a gente tem muita liberdade para mudança em real time. A gente muda muito rápido, né? Então, empresas que mudam muito rápido, o ritmo costuma ser também muito acelerado, né? Então tem que ter uma equipe com essa cultura. Porque lá a gente levanta um projeto do dia para a noite, assim como a gente tira um projeto do ar do dia para a noite também. Isso é uma característica nossa, é cultural da gente. Então, minha liderança está acostumado com isso. Então, a gente pensa em algo e a gente fala, vamos tirar do chão? Vamos. A gente tira e faz, vai fazer acontecer. Isso é uma característica muito porque tem o fundador está muito perto ali da turma. Eu sou muito mais disruptivo nesse ponto. Então, eu vou dizer que nos últimos 2 anos, o que mais fez a gente mudar foi a coisa mais básica. E o básico bem feito funciona, né? Ouvir o cliente. Então, a gente sempre rodou pesquisa de NPS, né, de pesquisa de satisfação, ouvindo o cliente, porque o grande mal do empresário é aquele empresário que escuta o feedback do cliente e faz biquinho, porque ele fica puto. E 99% das vezes o cliente tem razão. Aonde tem fogo, tem fumaça. A Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem, né? Então tem um sinal ali, cara, olha para aquilo ali, tem um ponto. Então eu falo que a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Então, ouvir o cliente é a principal ferramenta de transformação do nosso negócio, ainda que a gente escute isso emburrado. Mas é um ponto de mudança. É um ponto de inflexão para você dizer por que ele tem essa visão. Porque quando o cliente chega, ele tem uma expectativa. E eu preciso, do meu lado de produto, fazer a expectativa acontecer. Tanto que eu falo que de empresa de educação no Brasil, nós somos uma das poucas, se não a única, que o time de produto é maior que o time de vendas. Porque a maioria das empresas estão mais preocupadas em vender do que entregar. E a nossa grande preocupação é a reputação, porque um cliente que fala mal, ele fala mal para várias pessoas, e o custo de aquisição cada dia está mais caro. Então é melhor eu manter esse cara satisfeito entregando, do que só vender a todo custo, que não dá certo. Na minha visão, não, né? Vender a todo custo não funciona. Então, o grande ponto de mudança foi cada vez mais aprender a ouvir o cliente e ter velocidade na mudança. Nossa, isso é importantíssimo, porque a gente tem uma dificuldade importante de ouvir o cliente. A gente fala, ai meu Deus, mas é importantíssimo, isso é a peça fundamental. Sem cliente não tem empresa, né? Não tem. O cliente é seu patrão. Exatamente, Então, não tem como. O empresário fala, ser dono de empresa é bom que você não tem chefe. Tem. O cliente é o seu patrão. É seu patrão. E Ravel, eu fui assistir seu podcast, né? Não é um podcast, o nosso é um talk show. É, muito legal. Aqui é um podcast, eu fui assistir seu talk show com sofás maravilhosos, lindos seus sofás. Depois você vai lá, então. Eu vou lá. E aí, eu achei o máximo a entrevista sua com o Neto, que eu assisti ela inteirinha. E eu e meu marido, que é um cara difícil de parar para prestar atenção, porque ele é muito sagaz, então ele vê acelerado. E aí ele assistiu toda, e uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria que você falasse aqui pra gente, que eu vi você contando uma determinada empresa, e você foi dar um conselho para essa empresa, e eu queria que você falasse para mim, qual é esse conselho? E o que é esse conselho? Que é o básico bem feito. Conta pra gente. Que você falou assim, olha, eu achei isso, se alguém que estiver assistindo a gente escutar isso nessa entrevista, eu acho que é o mais importante, até vou falar aqui pra nossa câmera, sobre o básico bem feito na empresa. O que é o básico? O que é o básico para o empresário? Legal. Eu vou tentar lembrar do fato assim, mas a gente comentou aqui no começo, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas, elas confundem muito o que é inovação. E às vezes inovação é fazer o básico, né? Atender o cliente bem, atender ele pontualmente, receber ele na hora que ele marcou. Isso para mim já é uma grande inovação, né? Então inovação é isso. Tive a oportunidade de estar com a Chia Kaok, fundadora do Bluetree, fenômeno ela, e ela disse que o que mais fez ela evoluir na rede Bluetree na época foi viajar, conhecer outras culturas, e ela trazia muito aprendizado disso. E ela botou o cafezinho na recepção do hotel, porque quando a pessoa estava ali fazendo check-in, demorava às vezes, não tinha um café. E para demandar o café da cozinha, tinha uma estrutura de hotel bem complexa. Ela botou uma garrafa de café. Olha que inovação. Uma coisa simples, né? Então, a pergunta é justamente essa, olhando para a jornada do meu paciente, do meu cliente, o que eu posso fazer em cada etapa dessa jornada para tirar a fricção, que é aquilo que causa estresse entre eu e ele, né? Para não fazer uma experiência ruim.
Então, nesse cliente em específico, ele falava que não vendia, se é o que eu estou me lembrando, né? Ele falava que não vendia, que gerava lead, mas que não vendia, que não conseguia de jeito algum. Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, quantas vezes você liga para esse mesmo contato que chega? Ele falou, ó, geralmente eu ligo uma vez. Então eu liguei, ele não atendeu, eu vou para o próximo, né? E parece que é óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito todo dia. Então o que eu falei para ele? Eu falei, ó, você tem que ligar no mínimo 7 vezes. Porque a média no Brasil é que um contato ele consegue ter efetividade após a 7ª tentativa. Então você liga uma, o nome disso se chama renitência, no processo comercial chama isso. Eu ligo, mando WhatsApp. Aí não existe uma fórmula de bolo, existe a que funciona para você. Você tem que testar as renitências. Manda mensagem, manda Instagram, social selling, manda e-mail, o que eu faço? São as renitências. E ali eu falei pra ele, cara, você tem que ligar pelo menos mais de uma vez, isso é lógico. Às vezes você ligou, a pessoa tá no banheiro, tomando banho, não atendeu. Não vai retornar, porque hoje em dia todo mundo liga muito, né? Então eu tô ligando pro cliente, você tá querendo vender cirurgia, o outro tá ligando pra vender telefonia, o outro tá ligando pra vender roupa, e por aí joia. Adiante. E aí ele assim começou vai. a ligar. E aí, incrivelmente, ele me mandou uma mensagem depois de uma semana e falou, cara, a gente já aumentou as vendas. Então, o básico, ele precisa ser feito. Então, o básico é você olhar para o que de fato faz ter sucesso no seu negócio. Então, tenta. Né? Então, Ravel, é melhor ligar uma vez ou duas? Testa. O que vai te dizer que é melhor não é você testar, mas você tem que começar a fazer o básico. Porque a gente acha que a venda é o seguinte, se eu fiz uma campanha, a pessoa clicou, ela chegou o lead, eu vou ligar, ela vai me atender. E não vai. Porque, como dizia o Cazuza, jornal de ontem, notícia de anteontem. Ele viu seu post agora, e daqui a pouco entrou mais 10 na linha do tempo dele, e de assuntos que ele também está procurando, porque o algoritmo ele vai te entregar o que você busca. Então ele vai te entregar diversos outros profissionais. Então se eu não tenho velocidade no contato e tenho insistência naquilo também, alguém fala, mas quando eu ligo, se eu ligar mais 2 vezes, eu estou sendo chato. Pois é isso mesmo. Você está sendo chato, só que o chato vende. Então eu tenho que ligar uma, tenho que ligar duas, tenho que ligar 3, ligar 4, porque eu tenho na minha cabeça o seguinte, né? A Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. É tudo como eu enxergo. Né? Então, eu tô ligando várias vezes para você, Márcia, porque eu entendi que eu tenho uma solução para mudar a sua vida. Então, eu tô te ligando porque eu tenho um negócio que vai mudar para você agora. Tô te ligando porque eu sou chato, eu quero te vender, não. Tô te ligando porque você me disse que você queria um contato meu e cá estou eu te ligando. E eu acredito no meu trabalho. Então, o básico bem feito funciona. Então, para mim, o arcabouço de gestão, de vendas, de marketing, é a gente fazer o básico. E eu vou te perguntar isso, foi até o meu marido que me pediu para te perguntar, o Pedro, ele falou assim, se eu estivesse perto do Ravel, quando ele soube que eu ia te entrevistar, eu faria a seguinte pergunta, nós somos cirurgiões plásticos, por exemplo, uma paciente nos procurou, não fechamos a venda cirúrgica naquele momento, e nós sabemos que a gente pode ajudar essa paciente. Legal. Nós não estamos passando a venda. Às vezes a gente tá louco para operar, às vezes eu adoro operar. Então eu nem negocio o preço com o paciente, porque a minha cabeça tinha vezes que pensava assim, é melhor eu fechar baratinho do que ficar em casa à toa, de tanto que eu gosto de operar. Sim, não. E aí você começa a ver que não. Você começa a ver que não, que às vezes você paga para trabalhar, você tem um custo operacional, então você tem um limite ali, que você pode ir para cima, mas abaixo dali você não pode ir. E aí a gente não ligava chamando esse paciente, porque a gente tinha vergonha. A gente tinha muita vergonha. Eu via meu time falar assim, imagina, eu nunca vou ligar para esse paciente. Quem quer, vem atrás. Quem não quer, não vem. Então, eu vi meu time muito... E foi aí que eu te conheci, porque foi uma dor que eu tive, porque meu time se recusava, e meu time é maravilhoso, né? Mas ele se recusava a procurar o cliente, porque ele dizia que quem queria ia operar, que a gente não insistia. Então, até quantas vezes a gente pode ir atrás desse cliente? E qual é a melhor forma? Primeiro que se esse paciente já passou pela fase do orçamento e ele não fechou, eu preciso entender o porquê que ele não fechou. Uma pergunta muito básica. Márcia, a gente passou o orçamento e você não fechou. Eu não quero te vender. Eu tô nessa ligação nesse momento, eu quero entender o porquê que você não fechou. Eu vou ouvir. O melhor vendedor não é aquele que fala muito, é aquele que escuta. Escutativa. Até porque sua venda é uma venda consultiva. Então, é uma venda que precisa de alguns passos, né?
Então, o primeiro ponto eu quero entender, Márcia, por que você não fechou? Foi preço, foi forma de pagamento, foi insegurança, foi medo? Aonde foi que... Por quê? Eu quero entender, Márcia, porque eu vou aprender com você e eu gostaria dessa contribuição. Me explica um pouco mais. A pessoa vai dizer, ó, para mim ficou caro, eu não tenho o limite no cartão, eu não tenho cheque, ou eu tenho medo dessa cirurgia. Eu acredito que o primeiro ponto é você fazer uma investigação. Tem um livro de um ex-agente do FBI que ele fala que toda venda é como se fosse uma negociação de um sequestro. Eu preciso só descobrir o que levou aquela pessoa a não fechar. Talvez foi o dia, foi o tom, foi a maneira como eu falei, a maneira como foi abordado, é a forma de pagamento, ou às vezes não foi realmente um paciente que não tem um tempo. Então é sempre, você tem algumas objeções, né? É o tá caro, é preço. Não sei se é para mim agora, é tempo, né? É a prioridade. Preciso falar com o meu marido, porque não é a pessoa que toma decisão. Ou do tipo, já tive uma experiência anterior, não foi legal, é trauma. Ou, não sei... Às vezes é medo, porque é o procedimento, né? Porque é um procedimento. A pessoa vai ser cortada, a gente tem uma imprensa que bombardeia toda hora um monte de problemas em cirurgia plástica. Eu investigaria. A pessoa que, primeiro que se ela chegou até o orçamento, ela é ali de quente pegando fogo. Ali tá pronto para poder fechar. Então eu vou tentar transpor essa barreira do não. Eu não desperdiçaria esse paciente, de forma alguma. Eu colocaria ele numa repescagem do tipo, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui para entender porque alguns clientes não fecham, porque a gente está aprendendo. Márcia, o intuito aqui não é te vender, é realmente entender por que você não fechou. E ela vai dizer. Quando ela te falar o que ela não fechou, o que é que eu faço? Eu contorno a objeção e fecho com ela. Eu não fechei porque eu achei caro. Tá, mas você imaginava isso na faixa de quanto? Eu não imaginava que era 40, imaginava que era 30. Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chegar a 30, você fecharia? Sim, então vou fechar. Se você tiver margem, obviamente, né? Não, eu não fechei porque a forma de pagamento pra mim é ruim. Márcia, qual que era a forma de pagamento legal pra você? Porque talvez ele na frente, ela ficou com vergonha de falar que não tinha o limite no cartão, tudo mais. Eu gostaria de dar uma entrada de tanto. Então foi o seguinte, então, você tem, a cirurgia custa 50 mil. Você vai me pagando. Daqui 3 meses, quando você quitar 60%, a gente faz a cirurgia e o restante vem depois. Imaginando aqui. Mas eu preciso do entender o porquê dessa pessoa para eu poder contornar a objeção. E aí é o melhor cenário, porque você está fazendo uma pesquisa perguntando para ela o porquê você não fechou. Me diz. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu conseguir o que você está me pedindo, você fecha? Sim ou não? Ela que está te... No Brasil, a única lei que você não precisa é produzir provas contra si mesmo, né? A partir do momento que eu falo, Márcia, se eu conseguir essa condição, você fecha? O que você fala? Sim. Você que me disse que sim. Me dá um minuto. Deixa eu voltar com a solução, Márcia, como falei com a doutora, e ela disse que pode fazer. Vamos fechar? Mas você me disse que era assim. Então, o seu problema é eu vou esmiuçando. A venda, ela é um processo de estica e puxa. O sonho de todo vendedor é pegar o telefone. Oi, você quer pagar no Pix? Tá bom. Ótimo. Tá aqui o Pix, mas não é. Então, tem venda que já chega pronta? Tem venda que já chega pronta. Agora, o que eu faço para facilitar esse fechamento é produção de conteúdo, geração de valor. Tem todo um processo antes. A experiência do meu paciente, a clínica ser muito bem construída. Então, por exemplo, as nossas imersões, a gente tem tudo liberado. Então, o cara tem whey protein, tem lá whey, tem energético, tem Coca-Cola, tem Coca-Cola zero, com sem açúcar, tem lanche, tem coffee break, tem almoço. A gente faz uma experiência, porque aquela pessoa, pode ser que ela não feche o nosso próximo produto. Mas o que ela fala da gente para as próximas pessoas já é uma publicidade para o meu negócio. Então eu transformo a experiência muito boa, porque na visão dele ele pensa o seguinte: se o evento, a imersão de 3 dias é assim, o produto de high ticket dele deve ser um sonho. Então eu crio uma percepção de valor que facilita o meu time comercial. Então a pessoa que não fechou, eu ligo para ela com uma pesquisa de satisfação para escutá-la. E ali ela vai me dizer o porquê. Quando ela me diz o porquê que eu faço, eu contorno essa objeção, se eu puder, obviamente, e vendo. O nome disso se chama recuperação de vendas, né? Então eu vou recuperar. Lá na empresa a gente tem um dado que a gente, depois do não, a gente recupera 34%. É baixo. É alto, é muito alto. É alto, porque assim, a pessoa chegou já na esteira do não. Já chegou. Aí agora é a hora da gente recuperar. É alto. Então a gente recupera, né? Proposta apresentada, não. A gente tem hoje um time que só faz isso. De recuperação. De recuperação. O que é muito difícil. Porque o time de vendas já espremeu ele, né? E a gente vê assim, ouvindo algumas pessoas falarem que às vezes elas até mandam um áudio mudo pro paciente. Tem várias técnicas, né? Coisa. Isso vale.
Vale demais. Vale tudo. Vale tudo. Então você manda um áudio mudo, né? Fala assim, ó, essa condição, olha o que a doutora mandou pra você. Aí a pessoa fala, porque a pessoa às vezes não tá respondendo, né? É uma forma de eu fazer ali uma massagem cardíaca no lead, né? Manda um áudio mudo e fala, ó, o que que a doutora mandou pra você? E aí a pessoa fala, veio mudo. Então peraí que eu vou te ligar. É uma forma de você resgatar, porque as pessoas geralmente vão deixando de lado, não respondendo, né? E o que eu tenho que fazer é esse follow-up, né? De tentar contato com as pessoas o tempo inteiro para ver uma brecha onde eu consiga continuar a conversa com ela. E, Ravel, quando o empresário já está bem, ele chegou assim, vamos supor que é um empresário que fatura uns 5 dígitos. Sim, fatura mais, né? Fatura 7 dígitos. 7 dígitos. Milhões por mês. Milhões. Qual que é a chave dessa virada? Aí é o... Qual você, um empresário que fatura milhões, qual que é a chave da virada? Márcia, eu vou te dizer que não existe essa história de cheguei no topo. Para mim, a chegada, ela é sempre um lugar que é você que é a sua satisfação, né? Senão você vira um eterno ingrato. Mas eu falo que o empresário que está perdido ou tendo prejuízo, ele tem grandes problemas. Mas o empresário que está crescendo, ele tem maiores problemas. Porque a empresa ela só tem 2 destinos. Ou ela cresce, ou ela quebra. Então, quando eu estou em ascensão, o meu principal desafio é manter margem e continuar crescendo. E aí você tem que saber dosar muito bem os seus investimentos, aonde você reinveste na empresa, quem você vai trazer de gente, de tecnologia e por aí adiante. E eu já vi muita empresa quebrar crescendo. Primeiro porque o cara não pode ter a vaidade do venci. Cheguei lá. Então, quem está crescendo, ele tem que estar mais inquieto de quem está quebrando. Porque senão, ele começa a ganhar um dinheiro, aí ele quer montar uma sede nova, ele quer comprar uma cadeira diferente para o consultório, vamos falar da área da saúde. Ele quer trocar o carro, toda vez ele quer um carro melhor. Não que não possa, eu acredito que a vida foi feita para ser, o que você produz é para usufruir. Eu até fiz um post ontem dizendo, aprenda, acostume-se com as coisas boas, porque você trabalha para isso. Mas você tem que saber exatamente essa dose de ser um eterno inconformado. Porque senão você entra numa fase de conforto e o pior lugar que tem é do empresário que acha que tem o jogo que já foi vencido. Outro dia eu fui num curso e um colega, um ex-pitangui também, ele sentou atrás de mim, o pessoal falando sobre dígitos, e ele disse assim, o difícil não é ganhar 7 dígitos, é muito fácil. O difícil é não gastar 7 dígitos. Eu ia falar, acabou que eu falei só um pedaço, mas o livro que eu falei, a Psicologia Financeira, ele fala que esse é o grande desafio. A empresa crescer e o seu padrão de vida não crescer tanto quanto a empresa. E é o maior desafio da vida. Porque conforme você vai crescer na empresa, você tem, por estratégia às vezes, um investimento que está muito paralelo ao crescimento da empresa, que é você se posicionar, comprar uma roupa, um relógio, viagem, e isso vai tendo um consumo. E conforme você vai crescendo na empresa, você vai crescendo também a sua parte social. E a parte física, uma das dores desse colega é que, por exemplo, antes ele atendia em 4 salas, de repente ele alugou um andar comercial inteiro. O jogo mudou. O jogo mudou. Então ele tinha que pagar o aluguel, que ele não chegou a comprar aquele andar inteiro, as outras 4 salas eram dele, ele tinha que pagar IPVA, IPTU e tudo, secretário, a estrutura passou de, vamos falar, 20 para 40, 60, e ele tinha que dar conta daquela empresa toda, e assim, a margem de lucro dele diminuiu muito, então ele ganhava muito mais quando ele tinha as 4 salinhas dele. Aí é a virada de chave empresarial, porque são fases, né? E quando você fica maior, com menos rentabilidade, é muito perigoso, porque a sua exposição fica maior. Então agora o risco é muito maior. Então antes eu girava 500 mil para ganhar 30%, eu tinha 150 mil de lucro. Hoje eu estou numa operação de 2 milhões, que eu estou com 10%. Estou com 200 mil. Teoricamente eu ganho mais, mas a minha exposição é muito maior, o risco é muito maior. Então eu tinha que crescer melhorando a minha margem, né? Eu não acho que é um crescimento inteligente quando a margem é muito esmagada. Tem que pensar nisso a longo prazo, e aí vai do modelo de negócio, gerou equity, onde é que foi que a coisa aconteceu. Mas aí é onde tem a fase empresarial, porque tem uma fase do empresário que ele é o próprio gerador de receita do negócio, né? Falando da área da saúde, daqui a pouco ele tem que ter outras cadeiras gerando receita para ele, né? Tem que ter outros médicos atendendo. Daqui a pouco ele tem que ter multiclínicas.
Então a fase dele como gestor vai ter que mudando. Ele tem que ter uma cabeça, então, que uma hora ele é o gerador de receita, daqui a pouco ele é o gestor da clínica, daqui a pouco ele é gestor de clínicas, daqui a pouco ele está sendo gestor de uma holding, e aí tem que ir trazendo gente. Aí nessa fase, o principal desafio já não é mais tanto o core do negócio em si, que é a cirurgia, por aí adiante. O principal desafio do negócio é quais são as pessoas que eu trago para as cadeiras certas. Então eu preciso de um financeiro mais robusto. E aí é onde mora a educação corporativa, né? Porque eu preciso ir ao mercado, entender quem eu coloco naquela cadeira naquele momento. Porque se eu erro na cadeira, o prejuízo é muito grande. A curva de aprendizagem do negócio é muito grande, o negócio paga muito caro por aquilo. Então, eu estou num desafio financeiro, onde eu preciso colocar um bom CFO, um cara bom de financeiro, um cara bom de gestão de dinheiro, vamos dizer assim. Mas eu vou ter uma pessoa júnior, e esse cara não deu conta de gerir, ele não enxergou o gargalo da empresa, eu tive um prejuízo de um imposto X. Então eu vou ter que pagar o imposto, vou ter que mandar esse cara embora e trazer outra pessoa para consertar agora. Se isso levou um ano, quanto dinheiro você perdeu? Então aí chega num ponto que eu tenho que ficar especialista em pessoas. Eu tenho que botar as pessoas certas nas cadeiras certas. A pessoa certa no lugar certo. No tempo certo. Porque senão eu perco muito dinheiro. Aí a oportunidade vai passando. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou na BRL, a gente deve estar hoje entre diretos e indiretos, nós temos hoje um time de quase 60 pessoas. O meu principal papel hoje é dia a dia com a minha liderança. Então, eu sou um cara que eu sou apaixonado por pensar em produtos, né? Eu dou muita, a gente constrói muito junto. Mas hoje eu tenho uma pessoa que está no marketing, hoje eu tenho uma pessoa que está no financeiro, eu tenho uma pessoa que está em produto, eu tenho uma pessoa que só cuida de pessoas, né? O nosso RH que é um RH estratégico. Eu tenho uma pessoa que está na parte de produção dos eventos, eu tenho uma pessoa que está na parte de sucesso do cliente, eu tenho uma pessoa que está gerindo o comercial, são 7 líderes hoje. Então, hoje o meu dia a dia é com essa turma. Eu não tô tão no dia, não é que eu não tô na operação, porque é um erro também. O cara vai crescendo, ele abandona a operação. Mas a pessoa não dá conta de tudo, né? Por isso que ele tem que delegar ele tem que estar no dia a dia com a liderança e a liderança com seus liderados, né? Então, por exemplo, meu marketing hoje tem 16 pessoas. Então, eu tenho hoje 2 pessoas abaixo de mim que estão no marketing. Eu tenho o head de marketing, é um cara mais estratégico, e tenho uma pessoa que toca mais o tático. Então, o videomaker nós somos 5, mas eu tenho uma pessoa que só cuida do time de vídeo. Então, eu não dou conta desse cara do vídeo, mas eu dou conta do cara aqui em cima, que é o estratégico. E aí, hoje eu vou me orientando muito por resultado. Sim, a minha gestão, sendo muito claro, Márcia, é muito simples. Eu entendo para onde a gente está indo, se de fato para onde a gente está indo, se a gente está se aproximando desse objetivo, se a gente está distanciando. E o que tem feito a gente se aproximar, com qual custo e qual a margem que isso deixa pra gente. Então, recentemente a gente desenvolveu uma ferramenta interna, vou até dar um spoiler aqui, né, mas o que a gente fez? Adoro. O que a gente fez? Imagina só que matematicamente eu tenho uma equipe que tem 50 pessoas, 60 pessoas. Beleza, eu tenho um fulano que tá no marketing, fulano que tá aqui, que eu tenho uma determinada cadeira. Eu acredito que essa galera vai me levar ao objetivo que eu tenho, que é faturar 60 milhões esse ano. Bom, se matematicamente eu consigo medir isso, significa que é uma tese. Se eu fizer conta, eu vou saber se eu consigo ou não. Então, vamos lá, eu vou gastar, minha média, eu vou botar esse ano 400 mil de tráfego por mês. 400 mil, eu quero facilitar a conta, R$100 no lead. Então, vai me gerar ali 1.000 leads, sei lá, X mil leads por mês. Eu tenho que ter uma taxa de conversão de 8%. Do topo para o fundo, eu tenho que converter 8%. Então, significa que se eu botar 400 mil no meu ticket médio, eu sei mais ou menos quanto eu faturo. Eu olho para o meu histórico e sei exatamente qual que é a minha taxa de churn, de clientes que vão abandonar no meio do programa e de clientes que vão recomprar e por aí adiante. Isso é matemática. Então, eu dei um indicador para o meu time de vendas, que é sair de 8% para 12% de conversão. Eu vou medir se eles estão evoluindo nisso. Então, a gente criou uma ferramenta usando inteligência artificial que ela mostra o nosso dia a dia de eficiência, de ponta a ponta na operação. Então, do tipo, o meu RH, ele precisa contratar uma pessoa em 7 dias corridos para substituir qualquer outra pessoa. Então, minha operação está lá com 60 pessoas. Aí, sistematicamente, uma pessoa pediu para sair. A gente vai lá e dá baixa naquela pessoa no sistema. Então, mostra que tem uma baixa. A ferramenta calcula para mim que na área daquela pessoa vai ter uma perca. Uma perda, porque nós tiramos uma pessoa. Então, ela mostra que naquele dia minha eficiência pode baixar. No final do dia, ela me mostra qual foi a eficiência do RH, se contratou a pessoa, se não contratou, se a venda sofreu com isso, não sofreu. Então, é matemático. Eu preciso que entre tantas pessoas para ter tanto de faturamento e manter meu ticket médio, desconto, inadimplência e por aí adiante. Então, a gente sistematizou isso. Então, a gente começou essa operação com essa ferramenta quarta-feira da semana passada. E diariamente, por área, a gente está medindo a eficiência do time. A título do tipo, eu preciso produzir 30 novos criativos por dia. O marketing entregou 28.
significa que a eficiência baixou. Por que baixou? Porque fulano produziu menos ou porque de fato falta braço naquela área? Nós botamos uma meta por pessoa. E qual é a meta que nós colocamos? Vislumbrando margem de lucro. Então, se eu tenho 100 pessoas, eu tenho que faturar tanto. Se eu tiver 62 pessoas, de duas uma. Ou eu tenho que aumentar a ticket médio, ou eu tenho que faturar mais, ou eu tenho que ter mais eficiência no time. Então, é ferramental. É uma tese matemática. E aí, agora nós colocamos isso dentro de uma inteligência artificial, que ela mostra por área toda a nossa eficiência. Então, o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou olhando o indicador. O que você está fazendo? Você está mapeando todos os seus processos. Todas as áreas. De todas as áreas, porque um grande líder, ele é obcecado em processos. E número. Que é o que você faz com maestria. Você mapeia todos os seus processos detalhadamente, né? E agora com a AI, agora que o céu é o limite para você. Nós viajamos 10 anos no tempo. A inteligência artificial, ela trouxe isso pra gente, né? Ela deu a facilidade da gente melhorar. Então, basicamente, mais uma coisa interessante, né? A BRL tem 5 anos, comecei em 2021. Então, a gente passou de 70 milhões faturados em 5 anos. É raro isso acontecer no Brasil para uma empresa da idade da gente. Mas desde o dia 1, Márcia, a gente nasceu com o pensamento de empresa grande. Desde o dia 1. Dona Janete do Seibin, ela tem uma frase muito legal, icônica pra mim, né? Acho que essa frase dela de Abu Dhabi pra Dubai, conversando com ela no ônibus, em uma das viagens que o Iron fez, ela foi, e ela falou assim, que o Seibin sempre foi grande na cabeça dela, porque ela fala que uma empresa é do tamanho da cabeça do dono. Então, ela falou na minha cabeça, e da Sandra, a empresa sempre foi gigante. Então, o dia 1 da empresa determina já o dia 1000. É a maneira como você pensa. E isso é bíblico, né? Você vai pensando e as coisas vão acontecendo aqui no mundo, né? Tudo para acontecer no mundo físico, um dia teve que acontecer aqui dentro da sua cabeça. Ravel, nós vamos ter que encerrar. O papo bom vai rápido. O papo bom foi rapidinho, eu nem percebi, você fala maravilhosamente bem. Eu queria te agradecer muito. Obrigado. Com tanto que é difícil uma visão de empresário para um médico, porque é detalhado, para gente que está de cá é difícil. É um processo pra gente, a gente tem que se abrir. E eu queria convidar as pessoas que estão escutando a gente a se abrirem para a educação na área de saúde, abrirem-se para a educação em gerência, em gestão médica. O BRL está aí para ajudar todos nós, que é um grande salto. Eu fui pro MBA para poder abrir a minha cabeça, sendo que eu podia muito bem ter feito o BRL, apenas o BRL, que estava muito bom para mim. Então, ele escalona processos, né? A gente falou tanto em processos, antecipa os processos. Então, eu queria te agradecer muito e eu queria que você deixasse uma frase bem ali naquela câmera para quem está empreendendo, que está começando. O que você diria para uma pessoa começando na área de saúde? Resumindo tudo que nós conversamos aqui, o que você diria para essa pessoa? O que eu diria? Primeiro ponto, nunca acredite nas pessoas que falam que você não vai dar conta. Então, seja a primeira pessoa a acreditar nos seus sonhos. Se você acredita, pague o preço, parte para cima, faça acontecer. E as pessoas que falam que você não vai dar conta, lá na frente vão te dar tapinha nas costas e dizer que um dia acreditaram. Porque a única diferença do gênio pro louco é que o gênio é um louco com resultado. Então, acredita na sua tese e vai. Vão ter dias difíceis, mas o trabalho duro e de forma inteligente, ele traz recompensas. E você tem... Porque antes eu procurava essas formas e eu não sabia. Então, a gente tem jeitos de aprender hoje. Total. Então, tem programas como a BRL, tem programas como o Iron, que estão abertos a isso. A BRL hoje, ela tem inúmeros programas. Tem programas de imersão, de 3 dias presencial. Hoje a BRL tem programa de consultoria. Hoje a gente tem um programa de desenvolvimento empresarial, que é o Iron, que é um grupo, né? Um grande mastermind. A gente tem outro programa de comunidade, que é o Vanguard. São 2 comunidades. Hoje só em comunidade nós temos mais de 400 empresários recorrentes todos os meses nesses 2 programas de comunidade. Um que é o Iron, o outro é o Vanguard. Nós temos missões fora do país, né? Nós vamos agora, vou anunciar, nem poderia mais vou falar, porque vai sair depois, mas a gente vai em novembro, nós vamos para a Itália fazer uma viagem com o grupo do Iron. Você está convidada, viu? Não, eu vou. E a gente vai fazer caça às trufas. Porque nesse momento ali é o momento onde está todo mundo de guarda baixa, você faz muita relação, novas amizades, vai falar sobre negócio, a gente vai visitar algumas empresas e vai ser muito legal. Então a BRL, ela tem uma esteira de produtos que pode ajudar e deve, né, você da área da saúde nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer em te receber.
Muito obrigada, Ravel. Obrigado. Obrigada. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Porque você pode.